Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 8 de novembro de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, no mês passado, aqui no dia 3 de outubro, o Rio Grande do Sul estava registrando 1.440.854 casos de Covid-19. E nessas 5 semanas que passaram, a gente chegou a 1.473.274 casos. Então, nesse período, foram mais 32 mil casos de Covid-19, uma média de 6.400, 6.500 por semana. Então a gente vê que essas semanas aqui flutuaram bastante, ó, 7.600, depois 4.600, então deu uma baixada boa, continuou no 4.600, mas depois flutuou para cima, não foi legal. A gente teve uma semana aqui do dia 24 ao dia 31 que a gente registrou 9.144 casos na mesma semana e nos últimos 7 dias foram 6.344. Então, nessas 3 semanas a gente estava mais ou menos esperançoso, mas depois, nessas 2 últimas semanas, meio que deu uma acelerada. Se a gente olhar aqui as médias semanais, eu vou mudar a escala só para a gente ter uma noção melhor, a gente vê exatamente isso. A gente teve uma semana que estava na média dos dias anteriores, daí tivemos 2 semanas de baixa, muito bom aqui, média de 650 casos por dia, já tinha atingido uma vez, mas depois, infelizmente, teve aqui entrada de dados represados e subiram de novo as médias. Então, nessas 5 semanas, a média ficou em 926 casos por dia. E se a gente comparar com as médias das 4 outras semanas aqui de outubro, a gente vê que não tem uma diferença muito significativa. Antes a gente tinha uma média de 1.018 casos por dia, e agora a gente está com uma média de 926 casos por dia, ou seja, uma redução de 9%. Tá, pelo menos é uma redução, né? Mas só que a gente viu aí na mídia, não sei se vocês acompanharam, mas só que a gente não está num patamar baixo ainda no Rio Grande do Sul. Olha só, segundo os dados da OMS, calculando com a população do Rio Grande do Sul, para a gente estar num esquema de baixa transmissão viral, a gente tinha que estar aqui, abaixo de 605 casos por dia. Então a gente ainda está faltando uma redução de 35%. E aí, infelizmente, não dá para ficar esperando a cada mês baixar 9%, 10%, a gente tinha que estar vendo uma redução um pouco mais significativa. A gente tem condições, pessoal, de atingir essa média de casos. O Brasil como um todo, na média, já conseguiu baixar essa média de casos aqui recomendado pela OMS para o seu tamanho populacional. É claro, o Rio Grande do Sul não é comparável com o Brasil, mas só que daria para a gente chegar mais perto disso, talvez 600. Olha só, pessoal, várias semanas a gente conseguiu chegar nos 600, na casa dos 600, mais para perto dos 700, mas enfim, é possível, é viável e a gente tinha que estar se esforçando para continuar reduzindo e aí, talvez acelerar um pouco mais ainda essa redução. De 9% em 9% vai ficar muito lento para chegar na nossa meta, né? Imagina se a gente tiver que esperar 3, 4 meses para chegar nessa meta. Ainda a gente queria ver um pouquinho mais de resultados ainda em 2021, né, pessoal? Mas enfim, vamos ver o que mais. Casos ativos também deu uma flutuada, não mudou muito, né? Até durante essas semanas com baixa confirmação, os casos ativos chegaram a estar aqui abaixo de 4 mil, mas depois voltaram para o mesmo patamar que estava no início de outubro. No início de outubro a gente estava com 7.500 casos ativos, agora está com 7.200, arredondando para baixo, né? Aqui está mais para 7.600, aqui para mais 7.300, mas enfim, não teve uma redução significativa do número de casos ativos, e isso é porque tiveram muitas confirmações nas 2 últimas semanas. E os óbitos, pessoal, também a gente vê que não tem uma mudança muito observável. Olha só, os óbitos continuam nos mesmos patamares que a gente estava em outubro. E não era para estar assim, a gente tinha que estar caindo. Se a gente pegar as médias aqui, antigamente era 147 óbitos por semana, agora, se a gente pegar a média dessas 5 semanas, 144. Uma redução insignificante, né? Nem é redução, isso daqui é flutuação. A gente está num período de estabilidade dos óbitos, vai ficar flutuando aqui em torno desses, quanto é que dá isso? Dá um pouco mais do que 20 óbitos por dia, né? Então a gente está flutuando aqui em torno desses 20 óbitos por dia, e quando devia estar
almejando bem menos do que isso. Se a gente pegar os dados da OMS de novo, a meta deles para a população do Rio Grande do Sul é mais ou menos o seguinte: é um óbito por semana a cada 100 mil habitantes, o que daria para o Rio Grande do Sul 113 óbitos por semana. Mas eu, pessoal, para ser bem sincero, eu acho 113 óbitos por semana para o Rio Grande do Sul uma meta muito alta. A minha meta seria mais baixa, a minha meta seria 85 óbitos por semana, na casa de 12 óbitos por dia. Porque se a gente tem lá 600 casos por semana, que é a nossa meta, desculpa, 600 casos por dia, que é a nossa meta, se a gente pegar 2%, que seria uma taxa de letalidade alcançável com o sistema de saúde que a gente tem, daria 12 óbitos por dia. 12 vezes 7 dá aqui esses 85, né, arredondando, dá 84, mas só que tem os arredondamentos ali que vai para 85. Essa daqui seria a minha meta, 85 e não 113, mas mesmo para o 113 a gente está longe. Ainda tem que reduzir aqui uns 30% só para chegar no 113. Então, e depois vai ter que reduzir mais para chegar nesse 85, pessoal. Por isso que os óbitos não tá no patamar ideal, tá num patamar alto mesmo, tá estável e tá num patamar alto. E também, claro, né, a enorme parte dos óbitos pelos não vacinados. Tem vacinados que vêm a óbito, pessoal, mas a proporção é esmagadora desses óbitos de pessoas que não tomaram a vacina. E falando em vacinação, né, vamos olhar aqui, a gente vê que deu uma diminuída mesmo nas doses. Nessas últimas 5 semanas, a gente começou a ter uma média aqui de 365 mil doses por semana, sendo que antigamente a gente conseguia sempre 500 mil, 400 arredondando, né, 500, teve a semana que a gente mais aplicou aqui 700 mil doses aplicadas na mesma semana, e a nossa vacinação deu uma desacelerada na dose 2. Na dose 1 era de se esperar que desacelerasse, né, mas na dose 2, infelizmente, desacelerou. O pessoal não está voltando para finalizar o seu esquema de vacinação, infelizmente. E estão chegando doses, né? A gente está aplicando aqui, ó, 365 mil por semana, e a média de recebimentos foi 476 mil por semana. Então a gente vê que a gente está recebendo mais do que a gente está aplicando. Olha como essas duas curvas se afastaram aqui nesse período. Isso significa que aumentou o estoque. Para mim, isso daqui não é importante, a gente tem um estoque muito grande, a gente tem que ter estoque para finalizar as doses de quem precisa, mas só que tem muito mais doses em estoque hoje. Olha só, mais de 3 milhões e 300 mil praticamente, né? E se a gente for contar só quem falta terminar a vacinação, é menos de 2 milhões, então tem um estoque aí de quase 1 milhão de doses que a gente ainda não sabe o destino, né? Vamos ver o que vai ser feito. Mas é aqui, né? Esse daqui é que deveria ser o destino, ó. Os grupos etários de 12 a 14 e de 15 a 17, que não chegaram ainda nas faixas de 90%. Que todas as outras faixas etárias, com exceção de 20 a 24 anos, está em 89% de adesão na primeira dose. Tinha que... Bem, eu não vejo por que a gente está mirando no 90, é só porque parece que é o que essas faixas etárias mais jovens aqui vão conseguir. Eu gostaria de mirar aqui no 95, pelo menos. Mas enfim, essas duas faixas etárias mais jovens estão muito longe disso. Olha aqui, de 12 a 14 anos, 65%, um pouquinho abaixo. E de 15 a 17, um pouco abaixo de 80%. Tinha que estar mirando aqui, ó, no 90% e de preferência com as duas doses. A gente vê que tem vários grupos que ainda não completaram o esquema vacinal, principalmente os mais jovens aqui e abaixo de 39 anos, com 39 anos ou menos, falta muita gente completar o esquema vacinal. Olhando aqui no gráfico de pizza, né, com a nossa população de 11 milhões e 290 mil, até acho que tem um valor mais atualizado, mas enfim, não é muito diferente disso, a gente chegou a 79,7% de toda a população com pelo menos uma dose. Não chegou no 80, eu queria ver 80, mas enfim. E com a vacinação completa, 63,4% de toda a população. Lembrando, a gente vai começar a poder relaxar com mais segurança quando a gente chegar em 75% da população com a vacinação completa. Por isso que a gente sempre olha esse gráfico aqui, para saber o quanto falta para chegar no 75% da população com a vacinação completa. Ainda
não chegou, falta aqui 12%. Vamos ver se nas próximas 8, 9 semanas a gente chega, né? Porque hoje já tem 80% praticamente de pessoas com pelo menos uma dose. Então, teoricamente, daqui a 8 semanas, ou seja, 2 meses, a gente chega em quase 80% da população com as 2 doses. Mas ainda tem chão pela frente. Eu queria ter chegado aqui antes do Natal. Tá parecendo que não vai dar, vai ficar meio que mais ali pro iniciozinho de 2022, chegar nos 75%. Mas enfim, vamos ver. E aqui, população vacinável, né, 12 anos ou mais no Rio Grande do Sul, são um pouco menos do que 10 milhões de pessoas e ainda tem 757 mil pessoas que não se vacinaram. 7,8% da população vacinável ainda não foi buscar a vacina. A gente olhando esse 92,2% anima, né? 92% das pessoas foram buscar a vacina. Mas agora eu penso assim, que praticamente uma em cada 10 pessoas, uma em cada 11, né? Acho que é mais ou menos isso. Uma em cada 11 pessoas não foi buscar a vacina. Poderia já ter a vacina e não foi buscar. Então, o que está acontecendo que essas pessoas não foram buscar a vacina? E também essas pessoas que não terminaram a segunda dose. Tem muita gente com a segunda dose atrasada. E lembrando, não tem mais fila, não tá mais aquela questão complicada de se vacinar. Hoje em dia os postos não estão mais naqueles... no que a gente via anteriormente, aquelas filas gigantescas que perdia horas. Não, hoje em dia tá vapt-vupt, vai lá, pega, entra na fila que às vezes nem tem e se vacina. Não tem mais por que atrasar a vacinação. É uma coisa assim, horário de almoço eu consigo me vacinar. E tem posto de saúde espalhado pela cidade inteira, não precisa ser no mesmo posto que tomou a primeira dose, tá, pessoal? Então não tem desculpa, tem que pegar e tomar essa segunda dose o quanto antes. E enfim, aqui testes realizados, vamos dar uma olhada na testagem. Positividade do teste PCR ficou abaixo de 10%, então ok, razoável, mas infelizmente, de novo, né, a gente sabe que infelizmente o Estado não faz teste PCR, faz muito mais teste rápido. Mas enfim, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para comentar. A gente realmente está num período de estabilidade, de vez em quando flutua um pouquinho para cima, de vez em quando flutua um pouquinho para baixo, mas a situação tá a mesma que estava em outubro, o que não é uma notícia boa. Tá, ok, não tem uma grande aceleração, não tá tendo uma 19ª onda, sei lá, a gente acha que seria a terceira onda, não tá tendo esse repique, uma coisa mais acentuada, porque a população tá vacinada, e principalmente nos óbitos. Os óbitos tá ali, ó, vocês viram. Estabilidade há 2 meses aí em torno desses 20 óbitos por dia, o que infelizmente é um patamar alto. E esses óbitos a gente sabe que é fundamentalmente, na enorme maioria, entre os não vacinados. Então, prioridade número 1 agora, pessoal, qual que é? Vacinação, é completar o esquema vacinal, é pegar aqueles últimos 7%, pessoal, aqueles últimos 7% que não quiseram ainda se vacinar e que já podem se vacinar. Eles têm que pegar e ir no posto para se vacinar. E quem já tomou a primeira dose, ter a consciência que não é o suficiente, tem que tomar a segunda dose também, porque aí sim a proteção fica máxima. E além disso, quem tem 60 anos ou mais, quem é profissional da saúde, quem tem comorbidade, buscar, se já fez a segunda dose há 6 meses, pelo menos, buscar ver se já está disponível na tua região a dose de reforço. Mal não faz, pessoal, mal não faz. Eu já disse a minha opinião algumas outras vezes, eu até acho que uma ajuda humanitária para alguns países que estão com a vacinação muito, muito baixa ainda, porque não tem doses nesses países, seria mais útil, mas enfim, sabendo que isso não vai acontecer, vamos pensar no individual, vamos pensar no nosso estado, vamos pensar na gente e tomar a dose de reforço. Olhando aquele gráfico ali que eu mostrei anteriormente, a gente viu que poucas pessoas, por enquanto, buscaram a dose de reforço. Claro, não é todo mundo que pode, porque tem que ter no mínimo 6 meses da segunda dose completa, ou seja, a gente está aqui em novembro, tem que ter tomado a segunda dose até maio. Então, se tomou a segunda dose em maio, vai lá e faz a conta ali, vê se já deu 6 meses e vê se está disponível aí a dose de reforço, tá? Mas enfim, pessoal, era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.